Olá, queridos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma questão sobre níveis tróficos. Níveis tróficos entra dentro do assunto de ecologia, ok? Quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de meio ambiente, impactos ambientais, relações ecológicas e um dos assuntos que assim cai com muito mais frequência, cai com muita frequência na verdade, tanto no Enem, na UERJ, enfim, em outros concursos, é cadeia alimentar. Na verdade, os níveis tróficos, eles compõem uma cadeia alimentar. Eu preciso que você lembre comigo que as cadeias alimentares, elas são sempre formadas pelos produtores, que são aqueles caras que realizam a fotossíntese, portanto, são os organismos autotróficos dessa cadeia alimentar, aqueles que apresentam maior quantidade de energia e a energia que vai ser distribuída ao longo dos outros níveis tróficos, ok? Depois nós temos os consumidores primários. O consumidor primário é um cara heterotrófico, significa que ele não produz o próprio alimento, mas ele se alimenta direto dos produtores. Então este cara é um herbívoro, beleza? Depois nós temos o consumidor secundário, que normalmente é um onívoro. Por quê? Porque ele se alimenta do herbívoro e do produtor. Um consumidor terciário, que é um carnívoro exclusivo, porque é um cara que só se alimenta de carne, e a gente tem os decompositores, que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica dessa cadeia alimentar. Então, observe essa cadeia alimentar que a gente tem: gramínea, inseto, pequenos roedores, ratos e corujas. Percebe que a gramínea aqui é o nosso produtor? Os insetos são o nosso consumidor primário. Os pequenos roedores é o consumidor secundário, os ratos são os consumidores terciários e as corujas são os consumidores quaternários. Aqui o consumidor terciário e quaternário, eles podem ser ambos carnívoros exclusivos, tá? Beleza, então vamos para a questão. A questão diz o seguinte, querido: observe a teia alimentar terrestre representada abaixo. Então, observe o seguinte, que a gente tem gramínea, inseto, pequenos roedores, ratos e corujas. Para essa teia alimentar ficar mais complexa, lembra que a gente teria que ter vários níveis tróficos que são inseridos em outras cadeias. Então, a grande diferença entre uma cadeia e uma teia é porque a cadeia ela é uma ligação linear entre os seres vivos. Já as teias alimentares são vários seres vivos que são interligados. Por exemplo, esse inseto é comido pelos pequenos roedores e por sapos. Que também podem comer os pequenos roedores. Esses ratos, eles podem servir também de alimento para o sapo. A coruja, ela também pode comer o sapo. Então, a teia alimentar é sempre uma ligação não tão linear entre os seres vivos, tá? Então, ele diz para a gente observar essa cadeia e ele fala: sabe-se que a perda de uma espécie provoca efeitos em uma teia alimentar, alterando o equilíbrio do ecossistema. Nessa teia, a extinção de corujas pode provocar o aumento no número de qual ser vivo. Então, se eu tenho uma eliminação de corujas, automaticamente aquele cara que era comido pelas corujas vai aumentar. Se você observar, os ratos são aqueles organismos, né, que são os consumidores terciários dessa cadeia, que eles servem de alimento direto da coruja. Então, se a coruja morrer, automaticamente a população de ratos ela vai aumentar. Por quê? Porque ela perdeu o seu predador principal. Claro que a gente sabe que numa teia alimentar podem existir outros predadores além da coruja que comem os ratos. Mas se a coruja for um dos predadores principais e ela morrer, de fato, esse rato ele vai aumentar de quantidade porque o seu predador principal diminuiu a quantidade. Então, toda vez que um animal ele entra em extinção, a gente tem um desequilíbrio nas teias alimentares. E geralmente esse desequilíbrio é com o aumento de uma população e uma diminuição drástica de outra. Por exemplo, nesse caso, o gabarito fica sendo letra B porque foi a população aumentada. Mas pensa comigo, se essa população aumentar muito, automaticamente a população de pequenos roedores ela vai diminuir pra caramba. Por quê? Porque o seu predador direto aumentou. Com isso, a população de insetos vai aumentar. E se a população de insetos aumentar, as gramíneas diminuem. Então, repara que apesar de ser somente um nível trófico que ele é extinto,
esse processo ele vai acabar causando alteração no restante da cadeia e no restante da teia. Então você precisa sempre ficar ligado que todas as cadeias alimentares e teias alimentares elas são interligadas e não existe isso de um nível trófico não ser tão importante quanto o outro. Todos os níveis tróficos são importantes para as cadeias alimentares. Então o gabarito dessa questão fica sendo letra B. Show? Eu espero que você tenha entendido e até a próxima.